Bom dia. A paz da parte de Jesus sobre as nossas vidas. Satisfação estar aqui com os irmãos, o Júlio, esse amigo da jornada, que no nosso primeiro encontro, já assim iniciamos um caso de amor, Então, que começou pelo estômago, porque fomos arrebatados com um risoto de piqui, em um encontro que nós tivemos aqui, na ocasião de uma reunião do Conselho do Ministério, mas esses laços foram se estreitando, e hoje temos... Isso se estendeu, se ramificou, amigos em comum. Então, o Reuel está lá nos Estados Unidos e está lá com amigos nossos, gente com quem a gente, que a gente criou, lá em Uberlândia. Então, tem um casal de presbíteros da congregação, está lá em Massachusetts e estão juntos lá na mesma igreja, E recentemente ainda coloquei o Júlio numa fria, E só amigo mesmo, irmão, para fazer o que ele fez, viu? Vou te falar um negócio. Eu tinha lá uma encomenda para vir de lá e havia sido dito para mim que a encomenda, se embrulhasse ela numa toalha de rosto, trazia. Aí, de repente, chegou o meu amigo lá com a mala maior do que esse violão aqui, ó. Isso aqui que você vai levar para o Léo, o Júlio. Matou no peito, trouxe. Chegou, está lá comigo. Valeu, obrigado. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Então, é com base nesse poder e nessa fé. Essa fé que consiste no conhecimento que temos a respeito de quem Deus é e de quem nele nós nos tornamos quando ativamos essa fé. Então, eu tenho quase 30 anos de jornada na caminhada da fé. Desses, estou há 25 casado, Estamos juntos há 27, mais ou menos. Ana Beatriz com 15 anos, Entre tantos os milagres que foram realizados da parte do Pai em favor da nossa casa, da nossa família, na minha vida, A Ana é um desses, porque ela só aprove a Deus entregá-la a nós, só depois de 10 anos de casado, porque não sabia eu, mas queria Deus antes tratar muitas coisas no coração, na alma, e uma enfermidade, que eu carregava e que dela fui curado, por sinal uma hepatite C. Uma hepatite C que foi contraída nas minhas andanças pelo mundo tenebroso das drogas. Então, as experiências, que vivi nesse ambiente foram desastrosas, foram desgraçadas, foram destruidoras, em relação a eu mesmo e, consequentemente, o impacto que isso produz, na família, enfim, aqueles que estão à nossa volta. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, que mudou, transformou o meu coração, iluminou a minha mente, e todas as coisas se fizeram novas. Então, gosto muito, e desde então, assim, a Bíblia, a igreja, sou apaixonado pela igreja, por Jesus, pelas Escrituras, e assim, tenho me esforçado para poder gastar a minha vida, cumprindo a vontade de Deus.
Então, entre tantos textos das Escrituras, né, as Escrituras como um todo, mas o Salmo de número 25, verso 4, diz que o Senhor tem prazer em revelar os segredos do coração dele àqueles a quem ele ama. Uau, que tremendo é isso! Pensar quem um dia nós somos e ter Deus assim, essa disposição em poder revelar os segredos dele, os segredos do coração dele a nós. Então eu lá, nas minhas andanças, nos meus caminhos errantes, né, hoje poder desfrutar de tamanho privilégio que é estar e de alguma forma poder servir a obra de Deus. Então, para você ter uma ideia, assim, das dimensões, das profundezas, do mais baixo dos poços, nessa minha jornada, eu fui preso 6 vezes. 4 vezes enquanto menor de idade. 2 outras já maior de idade. Então, essas 4 vezes enquanto menor de idade, porte de droga, uma coisinha aqui, outra ali, assim, não muito, talvez numa concepção daqueles que lá, naquele lugar habitam, não tão grave assim. Mas a última vez, já na esquina da minha casa, porque eu queria convencer minha mãe de todo jeito que ela não se opusesse em que eu fumasse maconha dentro de casa. Eu não queria que ela deixasse, não, mas pelo menos que ela não se opusesse, né? Ainda bem que ela não deixou. Ela manteve firme, né? Então, na minha casa lá, assim, minha mãe foi espremendo, aumentando o rigor, assim, né, das possibilidades que eu poderia pensar que delas eu podia me valer para, de alguma forma, talvez me refugiar, como, por exemplo, trancar a casa quando ela ia para a fazenda com meu pai, se eu fosse com eles, obviamente, né? Não era necessário fazer isso, mas se eu não fosse, ela assim, pega o que você tem que pegar, nós estamos indo para o sítio, eu estou trancando a casa. E eu arrombar a própria casa onde eu morava, para de alguma forma ali, pelo menos um banho ou trocar de roupa. Banho que depois de um certo tempo mais profundo nessa jornada aí, às vezes ficava até uns 3 dias sem. Eu já fui parar num hospital, um cara segurando a minha língua, com a mão dentro da minha boca, tendo, na ocasião, outros, nós éramos 3, e nós estávamos em uma terça-feira, 3 da tarde, usando cocaína injetável. E eu tive um princípio de overdose, porque a overdose, a dose final, acabou. Então, estou vivo aqui, foi um princípio. Aonde a minha língua começou a enrolar e o coração acelerar a ponto de você achar que ia explodir dentro do peito. Não sei se você já viu um bezerro quando é laçado, e quando ele é laçado, enforcado, ele põe a língua para fora e emite esse tipo de som, semelhante a esse. Esse era o som, só que no caso da overdose, a língua enrolando e sufocando a garganta. Um dos que estava comigo falou assim, joga ele lá de fora, não deixa ele morrer aqui dentro, não. O outro teve um pouquinho mais de decência e compaixão, enfiou a mão dentro da minha boca para segurar a língua e começou a dar murro no meu peito, me levou para fora, parou um carro no meio da rua, atende, ajuda. Eu tinha lampejos da visão que eu tinha no momento. Eu lembro que um primeiro carro, assim, eu imagino que a pessoa quando viu aquela cena e parou assim, ela viu assim, ela parou, ela quis ajudar, ela acelerou o carro. Eu acho que ela ficou assim, sei lá, impactada com aquela cena. Aí quando ele conseguiu parar a outra, ele não deu tempo de pedir. Ele já abriu o carro, me jogou dentro, chegou na porta do hospital, atende, que ele usou droga. Me largou lá e
trevas. Trevas. A angústia. E era algo que, assim, não conseguia vislumbrar, não sei, pensar em resolver de uma forma a dar cabo na vida. O ponto em que eu cheguei nisso, sem perspectiva, desta ocasião, da última vez em que eu fui preso, meu pai estava na esquina de casa, então era um ambiente hostil, né? Um ponto de tráfico onde eu ficava, e ali a gente aguardando lá uma mercadoria chegar. Quando chegou, a gente já começou porque tinha muitos clientes aguardando, né? A mercadoria chegar, e a hora que chegou, a gente já começou a servir os clientes, enfim. Só que naquele dia a polícia tinha montado uma campana, uma vigilância, ela passou o dia vigiando aquele lugar e todos os movimentos que aquilo era feito, que ali era feito. Enfim, chegou lá aquela mercadoria e eu saí para até ir de volta para minha casa, a uns 80 metros daquele lugar, aonde ali eu ia fumar o meu baseado. Mas quando eu cheguei na esquina, minha mãe estava na porta e eu mudei a minha direção. Quando eu mudei a minha direção, eu vi alguém na esquina assim, um pouco suspeito nos movimentos. E aí eu fui e me escondi num beco bem próximo e comecei a observar aquele cara naqueles movimentos. Falei assim, esse cara é polícia. Quando eu fui saindo do beco, o cara veio na minha direção. Ele veio na minha direção, você sabe onde... Já arrancou o revólver, pôs na minha testa. Mão para trás, você está preso. E fez assim um quarteirão de polícia. De repente, saiu polícia do chão. E nós fomos presos ali com uma quantidade considerável de maconha. E tinha um colega meu, e aquilo, aí o movimento na rua, enfim, um colega meu junto com meu pai na esquina, e eu sendo algemado e colocado no camburão. O seu Antônio lá, o Léo. Problema dele, caçou com as mãos dele. Esse aí, não é o capeta que é mais. Não sabia meu pai que realmente o capeta não me queria mesmo, não. Que quem me queria era Jesus. Beleza, passou-se alguns dias, um grande amigo, com quem a gente... esse grande amigo que foi quem me apresentou a Jesus, nós estamos em uma madrugada, e ao amanhecer do dia, ele se levantou da mesa. Isso antes, um bêbado, a gente na mesa. Um bêbado, durante a madrugada, sentado na mesa com a gente. Por que vocês não procuram Jesus? Vocês são uns meninos até bons. Vocês têm que buscar Deus. O bêbado. Pois é. Não perde a oportunidade de falar, não, estando você sóbrio. Porque se você não falar, o bêbado vai falar. E naquele dia ele foi lembrado de algo que ele tinha ouvido da irmã dele, que era uma crente, Dia amanhecendo, que angústia, meu Deus, era ver o povo indo para o serviço, os alunos indo para a escola com as mochilinhas, os comércios abrindo, e a gente zumbizado. Eu pesava 58 quilos, chupado. A vida era em função da droga. Eu costumo dizer que eu era um bom mentiroso. Se é que um mentiroso pode ser bom, né? Então a gente treinava como era que tinha que ser para que uma mentira pudesse ter autenticidade. Não, tem que ser assim, firma, não vacila, porque se te apertar, você não pode vacilar. Olho no olho. Pois é. E de mentira em mentira, foi aumentando o
fundo do poço aonde eu estava. Até o dia em que então, né, posterior à ocasião em que esse meu amigo, ao levantar da mesa, e eu achei que ele estava ficando doido, porque ele levantou da mesa e falou assim: eu não aguento essa vida mais, eu vou procurar Jesus. Minha irmã falou para mim que só Ele que pode. Não é possível. Esse cara... Mas nós estávamos juntos, ele não usou mais do que eu, nós usamos o mesmo tanto. Ele não está... Porque aquilo para mim era um escândalo, inconcebível. Como que alguém numa condição dessa, nessa situação, sujo, imundo, mentiroso, pecador, fraudador, adúltero, safado, sem vergonha, ladrão, maconheiro, pode falar com Deus assim? E esse amigo foi, e enfim, naquele dia mesmo, foi até a casa da irmã, a irmã levou ele num lugar onde sabia-se ter uma reunião de oração todos os dias pela manhã, e passados alguns dias, alguém chega na minha casa para me chamar para fumar um baseado, me dando notícia desse amigo. Falou assim: você não sabe quem virou crente? Fulano. E eu, quero ver até onde isso vai durar. Só que lá no fundo do meu coração era assim: isso podia tanto ser verdade, porque se esse trem dele ter virado crente, isso funcionar e for verdade para a vida dele, esse trem vai funcionar em mim. Porque eu e esse cara, de 6 vezes que eu fui preso, 4 eu e ele estavam juntos. Você imagina se nós não era assim, companheiro. Ele também foi preso outras vezes, sem a minha companhia. Pois é, e então assim, tendo recebido essa notícia, enfim, não me recordo exatamente em quanto tempo, mas logo após, 1, 2 dias depois, eu encontro esse meu amigo. Eu estava na rua com um outro, preparando para enrolar um baseado, e vejo ele vindo em minha direção. Quando eu vi ele, eu já falei assim: tem um trem diferente nesse cara. A roupa que ele vestia, a conversa dele, o brilho que ele tinha no rosto. Tanto que eu me constrangi quando eu vi. Eu guardei a minha mão para trás para ele nem... Claro que ele sabia o que eu estava fazendo. A gente conhecia todos esses movimentos. E ele: ô Léo, e tal, assim, pá, não sei o quê. Vai ter uma conferência, assim, não sei o quê, enfim. Me chamou, eu falei: não, beleza, legal, jóia. Tá. Beleza. Chegou um domingo, eu estava na casa de um outro amigo, um outro colega, que recentemente, por sinal, morreu lá em Uberlândia, na minha idade. Então, poucos foram os que restaram. Então, nas minhas andanças aí, né, a gente aprendeu, né, que tem alguns Cs, dos quais a gente, nesses que estão dentro desse lugar, né, tenebroso, das drogas, da mentira, do crime, enfim, é o cadeia, cadeira de roda, caixão e Cristo. Uau, Cristo me salvou. E aí, esse colega recém-falecido lá, infelizmente, não conseguiu ser fiel na jornada, né, e morreu até de overdose, aí há uns 15 dias atrás. Não esse que nós fomos presos várias vezes juntos. Bom, e no domingo esse cara falou comigo: vamos na igreja? Eu falei assim: esses caras estão conspirando. O outro lá falou que virou crente, esse aqui está me chamando para ir na igreja. Porque eu já não pensava nisso, não falava a respeito desse tipo de assunto. Fui com ele. Por sinal, descemos, enrolando um baseado. Eu falei assim: gente, mas não tem condição, nós estamos indo para a igreja. Eu falei: não pode fumar esse trem agora não, deixa para nós fumar a hora que sair. Está vendo que os conceitos assim, né, são equivocados, são invertidos. Enfim, até que nós tenhamos, né, o entendimento iluminado
pelo Espírito Santo, até que nos seja abertos os olhos do entendimento, dos nossos olhos caiam as escamas, para que nós possamos então ver a Cristo, que é a luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Porque a gente às vezes, né, acompanhado pela tradição, o conceito popular, né? Veja a luz no fim do túnel. Não, não tem luz no fim do túnel. A luz está acesa, eu que estou cego, e eu preciso, então, enxergar a luz que já brilha, que é Cristo. Portanto, então, eu estava cego, e me foram abertos os olhos. Então, naquele dia, naquela visita, no domingo, alguma coisa começou a acontecer no meu coração. Eu cheguei na porta da igreja, e eu, na porta ainda, do lado de fora, no passeio, tinha uma portinha assim, e era como se tivesse correntes com bolas de ferro nos meus pés. Eu queria entrar, mas eu não conseguia. Saiu da porta. E aí fica a dica para os diáconos de plantão. Bastante atenção nisso. Saiu da porta. O diácono de plantão daquela noite se aproximou de mim, estendeu a mão e me deu um abraço. Quando ele me deu o abraço, seja bem-vindo, como se tivesse mandado um machado naquelas correntes, eu entrei porta dentro. Quando eu entrei, já fui impactado pela glória de Deus, com aquele mover de louvor. Meu Deus! Aquele povo lá celebrando nas alturas mesmo. Eu falei, isso aí é crente? Minha concepção era totalmente atrapalhada a respeito. Para mim, crente, cabeça de caixote, terno com sol quente, barra forte, com a mulher na garupa, sentado de lado, com a Bíblia debaixo do braço. A minha concepção foi estranha, e eu não quero ser de jeito nenhum, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode... Quando eu chego lá, impactado por aquele grande mover. Estava lá meu amigo, lá na frente, lá assim, pá, mãos erguidas, levantadas, beleza. Quando tudo, lá aquele momento de louvor terminou, ele saiu sem ter me visto, né, direção ao bebedouro, imagino, me viu, nossa, Léo, que bom que você está aqui. E quem é que já não teve essa sensação, né, de pensar que talvez você tenha sido... dedurado por um amigo para o pastor que prega no dia que você vai na igreja, porque aí o pastor que pregou lá, ele, de alguma forma, traduziu minha vida. Eu falei assim, não, o cara já contou, ele nem sabia que eu vim aqui, e ele já contou minha vida tudo para o pastor, e eu falei, meu Deus. Alguma coisa começou a acontecer no meu coração naquela simples visita. Segunda pela manhã, geral, no meu quarto, até as cobertas, eu fui... Minha mãe não lavava minha roupa, não, você está achando? Lá era assim, ó, das meio-dia a 1, o almoço está servido na mesa. Se você estiver em casa nesse horário, você vai comer. Fora desse horário, não tem comida para você aqui, não. O horário de fechar a porta de casa para você entrar para dentro para dormir é até tal hora. Se você não tiver aqui tal hora, você não entra para dentro. Certo? Graças a Deus que isso foi assim, porque foi afunilando, foi apertando, gente, acabou os recursos, não tem mais onde amparar. Até que então, eu tenho que buscar uma solução. Olha a solução que me foi apresentada. Jesus o Salvador. Salvou, perdoou os pecados, deu uma nova vida, transformou, fez todas as coisas novas. Apagou a culpa, a condenação. Uau! Trouxe refrigério para a alma. E aí, então, naquela segunda-feira, eu estou terminando de... Eu estava lá assim, literalmente, colocando o último prendedor na roupa que eu estava colocando no varal. Bateu no meu portão um companheiro lá, falou assim, e aí, Léo, vamos ali? Vim aqui fazer a sua. Vim aqui fazer a sua, me chamou para fumar mais um baseado. E eu falei assim, vamos lá. Quando eu falei, vamos lá, eu ouvi uma voz assim,
o que eu tenho para você é muito maior do que isso pode te oferecer. Irmão, eu falei, gente, mas eu não sou crente. Eu só fui na igreja ontem. Como que é isso? De novo, o que eu tenho para você é muito maior do que isso pode te oferecer. Eu fumei o baseado. O pior de todos. Irmão, eu não sei, assim, se for colocar em tonelada, quanto de maconha eu já consumi. Mas esse foi o pior de todos. Beleza. Eu tinha no domingo sido convidado para uma programação que teria naquela segunda noite. 16h, mais ou menos. Deixa eu te falar, eu não tinha chinelo para calçar. Vendia a roupa do corpo. A alma já tinha sido, de alguma forma, não deliberadamente entregue ao inferno, né? Assim, capeta, toma minha alma. Não, não foi assim. Né? Porque o diabo oferece muito, não dá nada e toma tudo. Até um restinho de dignidade que eu aprendi com meu pai, meu filho, você não perde por ser honesto. Esgoto nela. 16h, aquela mesma voz que falou, o que eu tenho para você é muito maior, é muito melhor do que isso pode te oferecer. Falou assim, a reunião era uma reunião do estudo bíblico. E aí eu peguei uma bicicleta lá emprestada, corri na casa desse meu amigo, falei, e a reunião? Ele falou, não, é 8 horas, passa lá, enfim. Chegamos lá, era 2 que iam ensinar, eu e mais esse amigo na sala. O meu amigo falou para um dos que estava lá para ensinar, né, não na minha presença, falou assim, ó, esse meu amigo aí é vida torta. O cara que estava lá para ensinar já deu um jeito de mudar o rumo da prosa lá e o anzol. Falou que Jesus perdoava pecado, aliviava o fardo, apagava a culpa, escrevia o nome no livro da vida, dava salvação, mandava para o céu. Eu falei, sou eu. Onde eu assino? O que eu tenho que fazer? O cara que fez esse apelo foi o Marcão. Vocês devem conhecer. Ele que estava na sala, eu costumo dizer que foi ele quem fez meu parto espiritual. Né? Então foi meu padrinho de casamento e hoje nós temos o privilégio de estar juntos à mesa no conselho do ministério. Que maravilha. Só Deus pode fazer algo assim tão tremendo. Gosto muito do texto de Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Porque a gente não tem dificuldade em pedir, né? Mas a gente às vezes é um pouquinho demorado no buscar. Então, isso pode, sem dúvida, quando a gente melhora a disposição para buscar, sem dúvida nenhuma, isso pode contribuir muito para o nosso progresso da fé, a ponto de evoluirmos para uma condição de fornecedores e não apenas de consumidores. Portanto, então, a partir daquele dia, algo sobrenatural, extraordinário, um milagre aconteceu efetivamente na minha vida. Sabe assim, ó, nunca mais, já se fazem mais de 27 anos, eu usei qualquer tipo de droga. Nunca mais. Não tive abstinência, graças a Deus, recaída, tudo isso aí que dentro dos conceitos aí técnicos, acadêmicos, científicos, enfim, até talvez espirituais que possa haver nesse sentido. Mas comigo isso não aconteceu. O que aconteceu comigo foi um milagre, foi instantâneo. Continuei por 40 dias fumando um cigarrinho. Ia para a igreja, a Bíblia na mão, debaixo do braço, mas cigarro no bolso. Até a ponto de um dia, esse meu amigo, aquele com quem eu fui preso 4 vezes, fazer uma oração forte para mim. Pôs a mão no meu ventre, na minha barriga, e falou, Deus, põe uma enfermidade nele para ele largar dessa desgrama.
era o cigarro. E Deus deu um jeito lá e operou um milagre dessa forma também. E eu amanheci em um determinado dia, e naquele dia lá eu não tinha 10 centavos para comprar um cigarro picado. Fui até 3 da tarde, porque a gente era descarado, aquilo pedia na rua. Até 3 da tarde, sem o cigarro. Eu falei, é hoje. A partir daquele dia lá, libertação completa. E obviamente, e o mais, eu não diria mais, mas um de grande, os efeitos, entre os efeitos, um de grande valor, uma transformação de caráter começou, portanto, também nesse mesmo tempo acontecer. E eu descrevo ela usando o texto de Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia aí e nós vamos acompanhar isso junto. Porque realmente é algo poderoso, é algo regenerador. Então é muito bom, como o salmista diz, mais vale um dia na presença do que 1000 fora dele. Então, se de tudo, você tiver que fazer a opção entre viver 1000 dias, porém fora da presença do Senhor, e viver um único dia, porém sendo esse dia na presença do Senhor, viva esse dia na presença do Senhor. Viva esse dia na presença do Senhor. E aí então, conforme está escrito aí, Efésios capítulo 4, verso de número 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Até aí, pode ser que talvez não seja assim tão complicado, não é? Então, tem aí os grupos de NA, de AA, que às vezes consegue arrancar o vício na dependência química, mas não necessariamente uma ação no coração que transforma o caráter, que só é possível por meio de Cristo Jesus e sua palavra. E aí então aqui é que é o milagre, o milagre. É claro que a continuidade do milagre, a efetivação, né, da grandeza de um milagre. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, muito mais do que deixar de ser um mentiroso, passamos a partir de Cristo ter um compromisso com a verdade. Porque Ele é a verdade. E Ele em nós, a esperança da glória. E aí, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Você está vendo a dimensão ampliada do nosso compromisso com Jesus e os efeitos que isso produz? Então, beleza, a gente vai para Jesus para resolver a nossa situação. Tá bom, ainda que a gente vá para Ele resolver a nossa situação, mas Ele produz uma transformação tal na nossa vida. Portanto, então, a razão, o sentido de vivermos está em que Ele transforme a nossa vida. E por consequência, Ele nos inclui no processo de mudança das situações da nossa vida.
Você está entendendo isso? Porque então agora também nós passamos a ter responsabilidade sobre tais coisas. Antes eu lá, nas minhas andanças, isso aí é a criação, sei lá, isso aí é o sistema, isso aí é... Podia enumerar uma lista de culpados que eu quisesse eleger. Agora não mais. Agora então eu tenho um compromisso com a verdade, agora eu não apenas deixei de furtar, eu agora não sou mais, né? E aí você pode ampliar essa compreensão de furtar aqui, né? Não apenas do furto, que você vai lá e subtrai um objeto de alguém. Mas talvez você, né, pelo egoísmo, esteja furtando alguém. Você está roubando de alguém a oportunidade, né, ou roubando de si mesmo, em sendo egoísta, roubando de si mesmo a oportunidade de conhecer a fidelidade de Deus por meio da generosidade. Amém? Então, sendo assim, uma vez agora, eu não apenas deixo de furtar, eu não apenas trabalho, beleza, agora eu tenho as minhas situações de alguma forma controladas, equilibradas, resolvidas, mas agora eu trabalho não apenas para acumular, porque agora eu também trabalho para poder ter com quem repartir. E aí sim isso muda muita coisa, muda as nossas referências. Porque uma vez que sabemos que por Ele fomos salvos, resgatados, e por Ele fomos transformados, isso agora há de nos impelir a um compromisso, a uma responsabilidade que nos leva além do que apenas querer resolver as nossas próprias situações, ter a solução dos nossos próprios problemas. E posterior a isso, tantas coisas aconteceram, né? Graças a Deus, o meu pai hoje é ovelha na igreja onde estou pastor, né? A minha mãe, então eu já batizei a minha mãe, o meu pai ainda não foi batizado, mas ele está lá conosco, né? Participa, temos uma reunião de oração às 7 da manhã na quinta-feira, né? Ele sai de casa às 6:30 da manhã, pega o ônibus com 80 anos, vai lá para essa reunião. Então, na minha casa, aquele que era o último a falar, o último, sabe Paulo sendo levado para a prisão em Roma? Era o último a falar e o primeiro a apanhar? Era mais ou menos assim. Então, lá na minha casa, na minha família, não se toma decisão, né, sem antes buscar ouvir o meu conselho. Então, estamos pensando em fazer assim, ou qualquer uma outra situação de conflito que haja, então vamos lá, o que o Léo, enfim. Então, verdadeiramente, Deus faz novas todas as coisas. Depois disso, retornei aos estudos, me graduei em Direito, né? Nós, por muitos anos, tivemos um trabalho no presídio, dentro do sistema prisional socioeducativo, né? Trabalhando pela humanização e a ressocialização por meio da humanização, né, do sistema prisional, e, enfim, né, tive o privilégio de andar em carro oficial da polícia com o comandante do batalhão. Você pensa, para quem já andou só no camburão de mão para trás, não é? Andar com o comandante da polícia em carro oficial, com ar-condicionado, para tratar de coisas relacionadas lá a auxiliar o comando da polícia em ajudar policiais viciados em droga. Olha para você ver como é que Deus realiza as coisas. A dimensão, a grandeza. Amém? Então, eu espero que de alguma forma, né, você possa ter sido animado aí, né? Certamente. Se não é aí tão próximo de você, você conhece alguém que talvez esteja
possa ter passado por alguma situação dessa, porque nesse ambiente aí do crime, das drogas, não é raro ter isso aí muito próximo de nós, na nossa família, enfim. Mas de tudo, é o grande privilégio que nos foi dado em Cristo Jesus, por tendo Ele por nós morrido e perdoado os nossos pecados e nos dado a salvação. Amém? Louva a Deus aí pela comunidade, Julião, com toda a excelência que eu sei, que faz a obra de Deus e o desprendimento, e a forma com que exerce a fé em favor aí do reino. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Foi. Deixa eu... Então, o Júlio lembrou de um fato aqui, né? Isso foi muito marcante, logo no início da minha trajetória, porque algo que é muito importante nesse sentido é a confiança, né? E, obviamente, que a confiança vai dar crédito. Então, Paulo Júnior ia viajar. E, por cargas d'água lá, ele pediu que eu ficasse vigiando a casa dele. Aí a Lana falou para ele assim: ô bem, mas o Léo, assim, acabou de chegar aí, você vai deixar ele vigiar a nossa casa mesmo? Ele falou assim: bem, o Paulo Júnior falou para a Lana: bem, o Léo não precisa de chave para levar nada de casa de ninguém, não. Naquele tempo a gente não tinha aí os memes, né? Então hoje seria um meme. E isso foi mesmo algo que impactou, essa responsabilização, que obviamente valorizou a confiança. E em tendo gerado crédito, isso produziu comprometimento. Você entende como que isso funciona? É assim, a minha vida é a sua com Cristo. Você e eu não valia nada. Ele deu crédito para nós. Esse crédito que Ele deu para nós agora gera em nós uma confiança tal que precisa ser despertado em nós um compromisso que vai para além daquilo que são as responsabilidades ordinárias da vida. Amém? Em que temos com Cristo um compromisso e, consequentemente, uns com os outros. Amém?